Olá, meus queridos alunos do primeiro ano C, grande alegria estar aqui com vocês, né, gravando esse vídeo. Espero que todos vocês estejam bem. Mais uma vez, as nossas boas-vindas ao segundo semestre letivo desse ano de 2020. Gostaria de, nessa aula inicial, estar aqui revisando um conteúdo bacana, muito importante que nós trabalhamos no primeiro bimestre, que é justamente as funções da linguagem. Nós sabemos que a nossa língua, ela tem uma multiplicidade, digamos assim, de elementos e funções. E nós gostaríamos de estar aqui socializando com vocês e revisando com vocês um pouquinho dessa questão dos elementos da comunicação, que se resume na questão do referente, do emissor, da mensagem, do receptor e do canal. Professor Júnior, me explique como é que nós podemos estar compreendendo isso. Dentro da linguagem, nós temos a comunicação. Uma comunicação, para que ela possa ser verdadeiramente ativa, ela tem que ter o referente, que é o assunto, tem que ter o emissor, que é quem envia a mensagem, o receptor, que é quem recebe a mensagem, o código, que é o conjunto de signos, né, de linguagens utilizadas, e o canal, que é pelo meio pelo qual a mensagem é transmitida, ou seja, a fala, a revista, os livros e assim por diante, tá certo? A primeira função da linguagem que nós temos que entender, a primeira compreensão é que as funções da linguagem, elas são formas de utilização, né, da linguagem segundo a interação do falante, tá certo? Cada um desempenha um papel relacionado com os elementos presentes na comunicação. Nós podemos destacar como função da linguagem a função referencial, a função emotiva, a função poética, a função fática, a função conativa, a função metalinguística, tá certo? Vamos começar aqui explicando e revisando um pouquinho da função referencial ou denotativa. O objetivo dela principal é informar, referenciar algo, né? Ela é voltada para o contexto da comunicação. Esse tipo de texto é escrito em terceira pessoa, tanto pode ser no singular como no plural, e enfatizando o seu caráter impessoal. Como exemplos de linguagem referencial, nós podemos citar os materiais didáticos, textos jornalísticos e científicos, tá certo? Queridos, outra função muito importante da linguagem que nós temos que citar aqui é a função emotiva ou expressiva. O objetivo dela principal é transmitir suas emoções, sentimentos e subjetividade por meio da sua opinião. A gente observa muito essas expressões, né, da função emotiva e da linguagem. A gente tem textos poéticos, em cartas, diários e assim por diante. Queria citar aqui também para vocês a função poética, né? A função poética, ela é característica das obras literárias que possui como marca a utilização do sentido conativo das palavras. Note que esse tipo de função não pertence somente aos textos literários. Também encontramos a função poética na publicidade, nas expressões cotidianas, em que há uso frequente de metáforas. Professor Júnior, eu não me recordo o que é metáfora, explica aí para nós. Muitos de vocês comparam, tem dúvida entre metáfora e comparação. A diferença de uma para a outra é o seguinte: por exemplo, Maria é como uma flor. Nessa frase eu tenho o quê? Uma comparação, uma figura de linguagem, porque eu estou comparando a pessoa Maria a uma flor, né? Já se eu disser Maria é uma flor, não coloquei o como, aí não se trata de uma comparação, aí trata-se de uma metáfora, tá certo? Outra função da linguagem é a função fática, que tem como objetivo estabelecer e interromper a comunicação, de modo que o mais importante é a relação entre o emissor e o receptor da mensagem. Aqui, o foco reside no canal da comunicação. Esse tipo de função é muito utilizado nos diálogos, por exemplo, nas expressões de cumprimento, saudações, discursos telefônicos e assim por diante. A função conativo-apelativa, também chamada assim, ela é caracterizada por uma linguagem de persuasão, ou seja, de convencer o leitor, convencer aquela pessoa que a gente quer vender algo, por exemplo, quer conseguir um voto de uma pessoa. Então eu vou usar toda a minha lábia, toda a minha persuasão. Eu considero isso aí uma função conativa ou apelativa. E por último, nós temos a função metalinguística, que é quando a língua fala da sua própria língua, né? Como por exemplo, nós podemos citar nos dicionários, né? O significado da palavra está lá sendo expressado por meio do seu conceito. Numa gramática, por exemplo, isso aí tudo são exemplos de uma função metalinguística que é caracterizada pelo uso da metalinguagem, ou seja, da linguagem que se refere a ela mesma. Dessa forma, o emissor explica um código utilizado no seu próprio eixo comunicativo. Gente, um forte abraço a todos, espero que deu para
para vocês memorizarem um pouquinho desse conteúdo importante sobre funções da linguagem que nós trabalhamos nesse primeiro bimestre. Um forte abraço, fiquem com Deus e até mais, tá certo?